paz do Senhor, meus queridos irmãos. Que bom que vocês vieram na casa de Deus para orar, buscar sua face, derramar a alma perante o Senhor. Nós precisamos, mais do que nunca, buscar a gloriosa presença de Deus para nós ir nos enchendo mais e mais de Cristo, cada dia mais, e assim vivendo fortalecidos até o dia glorioso, até o dia perfeito. Muito bem, eu gostaria de ler apenas um versículo conhecido da igreja, Hebreus 10 e 38, onde fala de duas coisas importantes: justo e fé. Eu creio que muitos aqui já conhecem de cor, pelo menos quando eu falei, o irmão Davi ele já sabe, ele tem na cabeça a Bíblia, né? Glória a Deus. Mas muito bem, Hebreus capítulo 10, versículo 38, vamos ler a palavra. Hebreus capítulo 10, versículo 38 apenas, que diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Tomem assento, queridos irmãos. Nós já ouvimos aqui, no início deste culto, o corinho, o hino, os irmãos cantaram, rompendo em fé. Que coisa boa, né? Há um ditado, há um dizer, que a fé, ela remove montanha. E meus queridos irmãos, nós fomos justificados pela fé. Hoje, nós somos justos diante de Deus, porque fomos justificados. Fomos justificados. O que é justo? É aquela pessoa que teve um encontro com Jesus, aceitou a palavra de Deus, e ele foi justificado. Não é verdade? Isso é, ele não tem mais aquela culpa, porque ela foi tirada através da pessoa de Jesus. Quando a pessoa não tem Jesus ainda, ele não passou pelo processo do Calvário, ele pode ser até certinho, mas ele ainda não é este homem ou esta mulher justificado ou justificada por Deus. Então, justo é aquele que não tem mais culpa, está isento da culpa, o Senhor tirou a culpa dele, não é verdade? Então por isso que a Bíblia chama de justo, e nós somos esses justos, que fomos justificados por Jesus. E no livro de Romanos capítulo 5, o escritor está dizendo que justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma grande realidade. Hoje nós podemos viver uma vida de plena comunhão com o nosso Deus, com o nosso Cristo, através do Calvário, através do sacrifício, porque aceitamos o Filho de Deus, e Ele nos limpou, Ele nos purificou de toda mancha e de todo pecado. Então eu louvo a Deus porque na terra tem uma multidão de justos que foram justificados por Cristo, pela fé, que passaram pelo Calvário
e os seus pecados foram perdoados. Ele levou a nossa culpa sobre ele. A Bíblia diz que os pecados de nós todos estavam sobre Jesus lá na cruz. Ali na sua morte, o próprio Deus vira o rosto naquele momento de sofrimento em que estava ali o Filho de Deus. Então, meus irmãos, hoje nós estamos isentos da culpa do pecado. Jesus tomou sobre ele levou. Hoje nós temos paz com Deus, vivemos uma vida de comunhão com Ele. Isso garante para cada um de nós uma riqueza enorme, uma riqueza muito grande através desse processo. Todo lugar que o crente estiver, na igreja, em casa, no ônibus, no avião, no mato, ele pode dobrar o joelho, ele pode conversar com Deus. Nós podemos entrar no Santo dos Santos, na presença do Senhor, porque pela fé nós aceitamos, fomos justificados, temos paz com Deus, através do seu Filho, Jesus Cristo. Isso tudo é de suma importância, é de um valor enorme para o ser humano que entende esse processo e que chega a Jesus, que passa pelo Calvário sangrento. O ser humano sem Jesus, ou sem passar pelo Calvário, através da fé, aceitando, recebendo Jesus, ele não é justificado. Ele pode ser até um cidadão reto, mas ele não é justificado por Deus. Ele só vai ser justificado por Deus quando ele crê e quando ele aceitar a Jesus como Salvador, passando por esse processo de novo nascimento e de transformação. Porque esse crer para ser salvo também e ser justificado é um crer tomando uma posição de chegar aos pés de Jesus, ao pé da cruz, e confessar publicamente com a sua boca Jesus como Salvador. E crer no seu coração, de todo o coração, conforme disse Paulo, que no coração se crê para a justiça. Bendito seja Deus. Outra palavra importante que está no versículo é a fé. Quando nós perguntamos de fé, falamos alguma coisa sobre fé, logo nós já lembramos das palavras de Hebreus também, capítulo 11, quando está uma linda resposta sobre a fé. O que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova das que se não vê. Isso é fé. Quando se fala de fé, nós já lembramos disso. Firme fundamento das coisas que se espera e prova das que se não vê. Isso é fé. E esta fé, ela está mais viva, mais clara no coração do homem que foi justificado. Claro que já foi justificado pela fé, né? Mas ela está mais viva dentro do nosso coração. E através desta fé, nós podemos servir a Deus com alegria. Nós podemos orar. Nós podemos buscar a presença de Deus, apresentar as nossas demandas, os nossos problemas e sermos atendidos por Deus através da fé. Hoje à tarde nós falamos para alguém que não é crente sobre a fé, sobre a cura, sobre o que Tiago fala
do doente para chamar na igreja os presbíteros e orarem por ele, e ele faz menção do azeite, ungir aquela pessoa com azeite para que ele seja sarado. Mas nós explicamos dizendo que o azeite, por si só, ele não terá nenhum efeito. E aí Tiago conclui, dizendo que a oração da fé salvará o doente. Então não é o azeite, não é nem o azeite que cura. Nós cumprimos esta ordenança bíblica, esta ordem, porque a Bíblia fala. Quem sabe aquela pessoa que vai receber um vidrinho de azeite na testa, uma mão do pastor, do presbítero, cheia de azeite, quem sabe neste ato, nesta atitude, neste toque com azeite, aquela pessoa que está recebendo a oração vai ter uma fé um pouco mais acrescida e vai alcançar o milagre. Mas Tiago, ele conclui este texto, estas palavras, dizendo que a oração da fé curará o doente, o Senhor o levantará. Então, nem é o azeite que cura, né? Porque o ímpio, eles creem em tanta coisa, em tanta mandingazinha, né? E alguém falava sobre isso, mas na realidade, não é o azeite que cura. E aí o Tiago, ele conclui dizendo que a oração da fé é que vai salvar o doente, é que vai curar o enfermo. Quando Jesus, ele dá a sua ordem para os discípulos pregarem por todas as partes, por todo o mundo, e ele finaliza o texto dizendo, a escrita nos evangelhos, dizendo: e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Jesus não faz menção de azeite, de óleo, né, de nenhum ritual. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso é ato de fé. O enfermo que vai receber a imposição de mão, ele tendo fé, o ministrante que estará orando por ele também tem fé. Esta oração salvará o doente. Porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Mas, meus irmãos, a fé é algo importantíssimo. Ela precisa ser cultivada na nossa vida. Quanto mais nós orarmos e buscarmos a presença de Deus, o Espírito de Deus, ele vai trabalhar dentro da nossa vida com mais veemência, com mais ímpeto, e ele vai acrescendo a minha fé e a tua fé. Ela vai ficando cada vez mais viva, e esta fé cada vez mais viva, ela será uma riqueza muito grande na nossa vida. Por quê? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não é verdade, irmãos? Nós não vemos a Deus. Nós nunca vimos o nosso Deus. Nunca vimos. Ele nunca apareceu. Nós conhecemos a Deus pela palavra e pelo quê? Pela fé. Conhecemos Deus pela palavra e pela fé. Aleluia. E diz a Bíblia que é necessário que todos aqueles que buscam ao Senhor creia que Ele existe, que Ele é vivo, que Ele é verdadeiro e que Ele galardoa aqueles que nele confiam, aqueles que têm fé, aqueles que nele crêem. Ele é galardoador daquela pessoa que chega diante dele. Não, eu creio. O meu Deus diz, a Bíblia fala, eu tenho fé e eu creio. Eu já testemunhei aqui que nós admirava muito uma senhora católica, esposa de um empresário, dona Dina. Ela foi levar a criança dela para o padre, a neta dela para o padre,
padre Benzer, e o padre era um padre muito grosso, muito estúpido. E ele disse, leva para o médico, esse negócio aí não é para mim, quem cura é médico. E ela saiu de lá revoltada e triste com a neta, tinha um câncer na cabeça. Aí uma mulher católica disse assim, Dina, vamos levar lá na igreja dos crentes. Lá o pastor ora e Jesus cura. Quando foi um dia, desceram eu morava no porão da igreja em Santa Cecília, desceram as duas na minha casa. Só, pastor, a gente veio trazer esta minha neta, ela está com câncer na cabeça, para o senhor orar. Nós levamos para o padre falou isso. E ela dizia assim, eu nunca tinha visto aquela mulher, ela dizia assim, pastor, eu tenho fé, eu creio que Jesus vai curar. E aí nós oramos pela criança com câncer na cabeça, no cérebro. E Jesus curou a neta dela, irmãos. Depois que Jesus curou a neta dela, ela continuou vindo para o culto. Uma senhora de origem alemã, bem branquinha. E continuou vindo no culto. E o que eu admirava naquela mulher que não era crente era a fé. Quando ela trazia um bilhete, alguma coisa, ela trazia para o altar, ela entregava ao pastor, o senhor ora, porque eu creio que Jesus vai curar, pastor. Católica. E aí, quando foi no 5º mês que ela estava vindo no culto, sem aceitar Jesus, Deus me deu uma autoridade. Eu disse, Dina, hoje, eu preguei aquela noite uma mensagem sobre salvação, e tinha mais católico. Eu disse, Dina, o Espírito Santo está dizendo que hoje é a noite da tua salvação. Levanta daí do banco e vem aceitar Jesus. Ela se levantou do banco, veio para frente chorando, aceitou Jesus. Veio mais 12 pessoas atrás dela, chorando e aceitaram Jesus, com aquela mensagem. Mas o que eu admirava naquela mulher era a fé que ela tinha, uma fé viva. E muitas vezes eu não encontrava aquilo nem na igreja. E eu comecei a meditar e um certo dia Jesus disse, olha, eu nunca encontrei tanta fé, nem mesmo em Israel, quando ele encontrou fé naquela mulher. Que ela alcança a cura, que ela alcança o milagre pela fé. Mexeu com Jesus. Mexeu com o Filho de Deus, e ele disse, nem mesmo em Israel, nem mesmo entre os meus, essa mulher não é daqui, ela é estrangeira, nem mesmo em Israel, no meu povo, encontrei tanta fé. Então, irmãos, a fé agrada a Deus, a fé agrada ao Senhor, aleluia. Por isso, está dizendo o escritor, a carta aos Romanos, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, nós precisamos buscar, precisamos orar e pedir que Deus, através do seu Espírito, acrescenta em mim e em você mais fé, como os discípulos oraram, dizendo, Senhor, dá-nos mais fé. Senhor, acrescenta a nossa fé. Muitas vezes, os impedimentos de recebermos de Deus algo é a nossa incredulidade, é a descrença, é a falta de fé. A fé é algo muito, muito rico, muito grande. Nós temos um testemunho na Bíblia, um texto sagrado, dizendo que está em Hebreus capítulo 11, se não foge da mente, verso 4, que pela fé Abel ofereceu maior sacrifício do que Caim. Ou em outras traduções, ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, portanto Deus agradou do sacrifício dele, porque foi com fé, e isso foi um registro na eternidade. Isto foi uma obra muito perfeita, e ele foi chamado de justo. Bendito seja o nome do Senhor. Pela fé ele ofereceu maior sacrifício do que Caim, mais excelente, e agradou o coração de Deus. Ele foi chamado de justo, porque pela fé ele pegou o melhor que ele tinha,
Aleluia. E ele veio trazer para Deus, ele veio ofertar para Deus. Caim era um jovem de fé. Bendito seja Deus. Isso agradou o coração de Deus. Até depois de morto, a vida deste jovem continua falando. É a Bíblia que fala. Essa fé mexeu com o coração de Deus. Por isso que o escritor ele está dizendo, é necessário que todos aqueles que se chegam a Deus, creia que Ele existe. Tenha fé que Ele vai te dar. Creia que Ele existe e que Ele é galardoador, Ele galardoa, isso é, Ele dá para você o que você está pedindo pela fé. Ele vai distribuir para a sua vida, Ele vai dar ao seu coração aquilo que você está pedindo. Se pedir sem fé, irmãos, é pecado. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é pecado. Mas o versículo que nós lemos está dizendo que o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. O justo somos nós, como já disse aqui. Eu sou justo, você é justo. Eu não tenho mais culpa, eu cheguei ao Calvário. Aleluia, Ele tomou sobre Ele o meu pecado. Ele me justificou perante Deus através do seu sacrifício. Eu aceitei como Salvador. Ele é o meu Jesus, eu sou dele, sou filho dele, estou com ele e ele está comigo. Mas eu preciso ter fé, eu preciso crer, eu não posso duvidar de nada das coisas de Deus. Eu preciso continuar rompendo em fé, né, Ariel? Rompendo em fé, caminhando em fé, vivendo pela fé, andando com fé, servindo a Deus pela fé, contribuindo por fé, aleluia, buscando a cura pela fé, buscando milagre pela fé, buscando a minha bênção pela fé. Bendito seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Mas o justo viverá da fé. Agora outra coisa que conclui o versículo, esse justo também não pode recuar, né? Mas olha, para o justo recuar é só uma coisa muito grave, mas tem acontecido. Tem justos que se apostataram da fé, não conseguem crer mais, eles estão vivendo só uma relatividade, dizendo é tudo relativo. Se apostataram, perderam a fé. Eu vi um cidadão que saiu da nossa igreja e foi para uma outra igreja, ele não crê mais em nada. Nem em Deus, nem na família, nem no pastor, e não crê mais nem nele mesmo, se apostatou. O que eu entendo de uma pessoa dessa, é que eles brincaram com Deus, certo? E os seus corações ficaram vazios, e o Espírito de Deus se retirou deles, e eles ficaram totalmente incrédulos, não conseguem crer mais em nada. Se apostataram da fé, e isso é bíblico, se apostataram da fé. Por isso, meus irmãos, nós precisamos buscar ao Senhor, conforme Isaías fala, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai a Deus enquanto Ele está perto. Nós precisamos cultivar a nossa vida de fé, a nossa vida espiritual. E para cultivar, nós temos que ler Bíblia, nós temos que orar, nós temos que jejuar. Para cultivar a vida espiritual, precisamos dar manutenção a ela. E nesse cultivo, orando, o Espírito de Deus, Ele vai acrescentar a nossa fé. Ele vai aumentar a nossa fé. Aleluia. Ele nos vai capacitar para estar firmes no dia mau, no dia difícil. Bendito seja Deus, porque nós estamos com Ele, Ele está conosco e nós temos fé.
Agora, se o justo recuar, interessante, é claro que Deus não tem prazer na morte do ímpio, a Bíblia fala. Eu estava comentando com a irmã, que eu passei agora com a Eliane na casa de uma irmã em Joinville, ela foi arrebatada há anos atrás, e ela disse que o anjo mostrou as roupas brancas dela quando ela chegar lá. Mostrou a coroa dela. E aquele mesmo anjo pegou ela e levou dentro de um reservado. E ali ela disse que tinha em prateleiras ali muitas vestes brancas dobradas. E muitas coroas estavam ali naquele compartimento que o anjo levou ela, no seu arrebatamento. E ela perguntou para o anjo de quem eram aquelas coroas e de quem eram aquelas vestes. Aí o anjo disse que aquelas coroas e aquelas vestes eram de pessoas que aceitaram o Filho de Deus e que estavam na igreja e se afastaram do Senhor, se desviaram. Na medida que eles voltarem para a casa do Pai, voltarem para Jesus e permanecer crendo na vida eterna e servindo a Deus, eles partindo, eles vão adquirir aquilo que já está guardado, reservado para eles. Aí eu fiquei pensando, mas e o desviado que morrer sem Cristo? Ele perdeu tudo isso que o Senhor reservou para ele. Perdeu tudo, jogou tudo fora. Como será a prestação de conta? Que juízo esta pessoa vai receber de Deus no julgamento? Porque abandonaram ao Senhor, perderam a fé, viraram as costas para Jesus e perdeu tudo aquilo que o Senhor reservou para eles. Claro que em meio a esta jornada, muitos voltarão para a casa do Pai, voltarão para Jesus, mas muitos não voltarão mais, e muitos deles já partiram para a eternidade sem Jesus, e o que o Senhor separou e reservou para eles está lá, guardado. Eles não vão adquirir, nunca verão a face de Deus. Por isso, meus irmãos, é importante nós estarmos na presença de Deus, cultivando a nossa vida espiritual, a nossa fé, permanecendo firme. Deus está dizendo aqui nesse versículo, se o justo recuar, o justo está caminhando a carreira da fé. O justo está caminhando para o céu. O justo está crendo na sua redenção que Jesus fez lá no Calvário. O justo está servindo a Deus. Mas se este justo recuar, Deus não terá prazer mais nele, a não ser que ele retorne. Se esse justo que se desviou, Deus não tem mais prazer nele, ele pode retornar. Se ele retornar, ele alcança novamente o perdão, a regeneração, tendo o seu direito de filho na presença de Deus. Mas ele pode partir também desviado. Ezequiel diz assim que o justo que é justo, se ele se desviar, e Deus colocar diante dele um tropeço, olha a promessa do desviado, irmão, é triste. Deus colocar na frente dele um tropeço, ele morrerá. Morrerá no seu pecado, na sua injustiça, e o que ele fez quando ele era justo, se apagou, não será mais lembrado diante de Deus. Só se ele voltar. Se ele ou ela voltar, reconciliar, alcançar novamente a misericórdia, reatar o seu compromisso com Deus, a sua fidelidade de Deus, então com certeza as suas obras, elas serão lembradas, tanto a do passado, quando era justo, se desviou, teve um período fora, depois voltou, e quem sabe
continuou fazendo justiça até o dia da eternidade e foi salvo. Os irmãos observam que uma pessoa, quando se desvia da igreja, eles têm dificuldade de voltar. Conhece a palavra, sabe da verdade, mas não tem força de retornar ao redil. Por isso que a igreja deve de orar muito pelos desviados, irmãos. Para Jesus quebrar esta corrente que prende estas vidas. Para que eles novamente tenham a oportunidade de retornar à casa do Pai, reatar o seu compromisso com Jesus, o Espírito de Deus renovar novamente a sua fé. Nós precisamos orar muito por eles. Estão presos, estão amarrados, e será muito triste a morte de um desviado. E Ezequiel está dizendo assim, Deus falando através do ministério de Ezequiel, profético: se o justo se desviar, e eu colocar diante dele um tropeço, olha o perigo que corre no se desviar da igreja, se desviar da presença de Deus. E eu colocar diante dele um tropeço, ele morrerá. E o que ele fez quando era justo, não será mais lembrado. Então, irmãos, aqui está um alerta para nós. Quando eu dobro o joelho aqui nesse altar, em casa, primeiramente eu oro por mim. Depois eu oro pela minha família. Em terceiro plano, eu oro pelos desviados todos. E em quarto lugar, eu oro pela igreja do Senhor. Para Jesus continuar abençoando, dando força, dando graça, acrescentando a fé dos irmãos, levantando o ânimo da igreja, despertando do sono a igreja do Senhor. Mas eu nunca dobro o joelho e me levanto daquela oração sem primeiramente apresentar os desviados diante de Deus. Porque, irmãos, eles carecem da nossa oração. Eles precisam da nossa ajuda, eles não têm força. Eu conheci um desviado que ele vinha para a igreja, ele chorava, até falava línguas. Ele disse: pastor, mas eu não tenho força, eu saio daqui, eu estou vazio de novo, e eu enfrento uma guerra espiritual, ora por mim. Eu ajudei muito aquele homem. Um outro desviado, eu disse: irmão, volta. Eu disse: volta porque o diabo quer te matar. E ele às vezes vinha, às vezes voltava, não permanecia, não perseverava. Quando foi um dia, acharam ele morto no sóte da casa com uma corda pendurada no pescoço. Morreu. Entregou uma mensagem para a filha dele. Passado 3 meses, uma daquelas morreu também num acidente. Meu coração ficou doendo. Eu disse: Jesus, tenho orado tanto por essa gente, tenho aconselhado tanto essa gente, Jesus, agora morrer nessa situação. O pai morreu desviado, se suicidou. A filha levou um acidente, o avô dela ainda foi no hospital, orou por ela na UTI, ungiu, outro dia ela partiu, quem sabe Deus teve misericórdia dela ainda. Mas eles estão presos, eles não conseguem voltar novamente para a presença de Deus, se não tiver uma ajuda da igreja, uma intercessão da igreja, para que Jesus quebre as correntes que os prende, para que eles possam voltar e sua fé seja novamente renovadas, para ele alcançar novamente a graça de Deus em sua vida. Então, irmãos, não esqueça de orar pelo desviado. Domingo à noite, quando o pregador falou aqui, eu fiquei muito preocupado. Ele citou alguns milhares de desviados que tem no Brasil. São milhões de desviados. Se essa gente toda voltar, a igreja pode ser cheia só com esse pessoal que vem, que retorna aos pés de Jesus. Claro que nós precisamos também pregar o Evangelho, ganhar almas para Jesus, falar do amor dele aos perdidos, aos que estão ao nosso redor, perecendo, indo à eternidade sem salvação. Mas muito mais os desviados,
que já conheceram o dom de Deus, que provaram da graça, e por alguma razão caíram, se desviaram, pereceram e estão aí nessa situação. Deus pode novamente restaurar. Deus pode trazer estas pessoas de volta pela nossa oração, pela nossa intercessão. Aleluia! O justo viverá da fé, diz o escritor aos Hebreus. O justo viverá da fé. E se ele recuar da fé, recuar da caminhada, virar as costas para Deus, Deus está dizendo: a minha alma não tem mais prazer nele ou nela. Não tem. Acabou-se. Aí é só a misericórdia de Deus, irmãos. Aí está um perigo grande para a vida desse povo, para a vida destas pessoas. Mas a nossa oração, com o coração quebrantado, pode mexer o coração de Deus, e o Espírito Santo, ele vai lá onde está o desviado, vai falar com ele, nas caladas da noite, nas madrugadas, e eles vão retornar à casa do Pai, eles vão voltar novamente para o seu lugar, e o Espírito de Deus vai se apoderar da vida deles, eles vão alcançar novamente a salvação, porque o que está preparado para eles lá, um dia eles vão chegar lá e vão receber vestes brancas, coroa, galardão, e será uma bênção de Deus. Rompendo em fé, Ariel. Aleluia, vamos lutar pela fé. A Bíblia fala que Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, tendo por maiores riquezas o que estava pela frente, rejeitou os tesouros do Egito, né? Pela fé, ele pôde tomar decisão importantíssima, e Deus usou este grande legislador de uma forma poderosa, para libertar aqueles milhões de almas do Egito, das mãos de Faraó, das garras de Faraó, pela fé. Ele tomou essa posição pela fé, irmãos. Cidadão lá do palácio do rei, sair de lá, deixar tudo. O que é isso, irmãos? É fé. A fé também proporciona visão. Aleluia. E Moisés teve esta visão. Sendo já grande, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Olha o que fervia no coração de Moisés. E olha o que Deus fez através deste homem. Pela fé, aleluia. Meus irmãos, vamos buscar a Deus, para Deus dar-nos mais fé, acrescentar. Fé você já tem, mas talvez ela precisa ser acrescida, acrescentada, para você agradar mais e mais a Deus, e alcançar através dela grandes conquistas, e ter grandes visões do reino, pela fé e através da fé. E através dela você mexer com o coração de Deus constantemente. Aleluia. E Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai estar mais presente na sua vida, Deus vai fazer coisas grandes que você não imagina através da tua fé. Ficamos de pé para nós orarmos ao nosso Deus. Pela fé, bendito seja o nome do Senhor. Fé, por ela que nós servimos a Deus, por ela, através dela, que nós estamos na igreja hoje. É por ela que nós cremos nas promessas de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que você tem fé, meu irmão. Você foi justificado por Deus. Você é um justo. A irmã é justa diante de Deus, porque foi justificada.
do seu coração tem uma fé viva, aleluia, é uma fé diferente da fé do mundo. A tua fé é uma fé viva, mas o Senhor pode acrescentar esta fé na sua vida, e você pode agradar mais a Deus por ela, porque você vai servir com convicção, e algo a mais vai acontecer. Recline a tua cabeça, eu quero orar neste momento. Temos aqui pessoas enfermas, irmão Adelino da Silveira, pede oração pela família. Se alguém quiser vir à frente, domingo à noite nós oramos por enfermos aqui. E se alguém alcançou cura, irmãos, dá o testemunho do milagre, porque domingo à noite Deus fez coisa aqui maravilhosa. Dá o seu testemunho, fala das coisas que Deus te fez. Quem sabe tem mais alguém enfermo, deseja vir à frente? Nós vamos orar por você, nós vamos ungir você com óleo, em nome de Jesus, e que vai salvar a tua doença, a tua situação, é a oração da fé. Lendo aqui este pedido, eu me lembrei da Pérola também, que está internada, deu lá acho que uma pneumonia, né, Lucas? Ela ainda está provavelmente com a imunidade baixa devido a tanto remédio que tomou, e aí essa pequena mudança de clima já afeta. Então vamos orar pela Pérola também. Levanta a sua mão comigo ao céu. Deus Todo-Poderoso, Pai, em minhas mãos está este pedido de oração. Ó Deus, teu servo que pede oração pela sua família, também a Pérola, Senhor, que está internada, também os demais enfermos da tua igreja. Senhor, eu creio no milagre, eu tenho fé, Jesus, que tu podes tocar estas vidas, a Pérola, esta família do nosso irmão Adelino que pede, todos os enfermos, Senhor, que te serve. Eu creio e eu tenho fé que a tua mão pode alcançar estas vidas agora, e que eles possam ser curados aonde eles estiverem. Os enfermos que estiveram aqui domingo à noite, Senhor, liberta eles do mal, da doença, da peste, da angústia, da aflição. Teu sangue tem poder sobre a vida deles, Senhor. Opera o milagre. Jesus, faz a obra. Eu creio no milagre, eu tenho fé que as tuas mãos, elas estão estendidas, e ao nosso pedido, Senhor, a nossa oração, os enfermos podem ser curados, os problemas podem ser solucionados pela tua mão, Senhor. Entra com providência, meu Deus, cura, liberta, salva, traz os desviados de volta, faz uma obra na vida deles. Jesus, convence do erro, do pecado e do engano. Também os pecadores que já foram evangelizados, que ouviram a tua palavra, Espírito Santo, convence o coração deles para estarem aqui e te aceitar como Salvador, porque tu morreu para salvar aqueles que se haviam perdidos. Entra com providência, Senhor. Meu Deus, falamos de fé nesta noite. Acrescenta a fé do teu povo, aumenta a nossa fé, Senhor, que nada venha abalar esta fé que um dia foi dada aos santos, Senhor. Senhor, tu nos justificou, somos gratos a ti, meu Deus, por esta justificação. Hoje somos justos porque tu nos justificou. Hoje não há condenação sobre nós. Paulo diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E também diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque fomos justificados por ti, Senhor, na tua morte no Calvário. Ó Deus, abençoa o teu povo, a tua igreja, a todos os teus filhos de modo geral. É a nossa oração, nosso pedido, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.